Olá, pessoal. Mais uma aula de Química com o professor JP. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso bloco de conteúdos e com a temática de números quânticos. Já em aulas anteriores, vocês podem assistir a aula 1, que fala sobre a distribuição eletrônica, envolvendo subníveis, camada de valência, subníveis mais energéticos e como chegar a esses números quânticos. Os números quânticos, eles descrevem comportamento, característica dos elétrons dentro de orbitais. E aí nós vamos conhecer esses orbitais, como chegar até eles, e localizar esses elétrons, atribuindo suas características relacionadas a cada um desses orbitais. E antes de mais nada, te apresento aqui o primeiro número quântico conhecido como número quântico principal, tá? Número quântico principal, representado pela letrinha N. Esse número quântico principal, ele é representado pela letrinha N. Tudo bem? E o que é que ele determina? Qual é o objetivo desse número quântico principal? O que é que ele indica para nós? Ele indica o número de camadas. Ele indica o número de camadas. Essas camadas podemos trocar por sinônimo de níveis. Camadas ou níveis. Então, o número quântico principal, representado pela letrinha N, ele indica o número de camadas. Segundo o modelo de Bohr, vou fazer um de cada vez no quadro. Olha só o que é que nós temos. Ó, temos um núcleo, né? Temos primeira camada aqui, K. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camada. Então, temos a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, O, P e a camada Q. E a ordem crescente de energia de dentro para fora, como a gente já demonstrou em outras aulas anteriores. Qualquer dúvida, assista a aula que aborda diagrama de Linus Pauling, mostrando também parte da distribuição em camadas no modelo atômico de Bohr. E aí, meus queridos, olha só, cada camada dessa tem uma quantidade de elétrons, uma máxima quantidade de elétrons. Camada K, a gente só relembrar, tem 2 elétrons. 8, 18, 32, 32, 18, e aqui eu coloco 8 elétrons. E aonde é que está o número quântico principal aqui, JP? Como que eu sei que é o número quântico principal? Queridos, indica número de camadas. Indica número de camadas. Então, eu tenho o N que vai variar de 1 a 7. Então, aqui, se você analisar mais um pouquinho aqui embaixo, ou podemos também mostrar aqui na parte de cima, olha aqui. Primeira camada, então, eu tenho o N. O N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é a indicação do número quântico principal. O N varia de 1 a 7. Se você falar assim, ó, N é igual a 3. Se o N é igual a 3, opa, quem é a camada de número 3? N. Então, você vem e coloca camada N. Certinho? Então, N igual a 3, porque é a terceira camada. Então, ele está indicando que o elétron a ser caracterizado pertence à terceira camada. Tá? Isso aqui é a quantidade de elétrons que cada um deles
apresenta. Tudo bem, pessoal? Essa quantidade que eu coloquei aqui e circulei representa a quantidade de elétrons. E a numeração que varia de 1 até 7 é o número quântico principal, que indica o número de níveis eletrônicos ou camadas eletrônicas. Tudo bem? Se você colocar n igual a 5, n igual a 5, se você está dizendo que o número quântico principal, n, é igual a 5, quem é a camada de número 5? Primeira não, segunda não, terceira não, quarta não, quinta camada. Cheguei. Quem é a quinta camada? Ó. Então você vai escrever que a quinta camada é a O. Por que que é a O? Porque o número quântico principal é igual a 5. Está indicando que é a quinta camada. Certinho, pessoal? Então, camada 1 até a camada 7. Eu tenho o número quântico principal que indica esta ordem. Basta você ver a ordem desde a saída aqui do núcleo em direção à última camada, que é a 7ª. O átomo não tem 7 camadas? Sim. Não está relacionada com a tabela periódica com 7 linhas, horizontais? Sim. Então, cada camada tem um número a ser representado. E esse número a ser representado, nós temos ele de nome número quântico principal. Tudo bem? Ok? N igual a 2. Está dizendo que é a segunda camada, não é isso? Então, se é a segunda camada, quem é esta camada? Aí eu tenho que saber essa ordem. Primeira camada. K. Segunda camada. Achou? L. Então você vai dizer que aqui é a camada L. Olha que belezinha, né? Chuchuzinho, não é chuchuzinho para vocês? Né? Tranquilinho? Então, se o N eu digo aqui que é igual a 7, está dizendo a 7ª camada. Agora, basta você indicar quem é a 7ª camada. Olhando aqui na configuração, você vai ver que é a camada quem? Olha lá. Certinho, gente? Então, o número quântico principal nada mais do que representar número de camadas. Número de níveis eletrônicos. Olha aqui, camadas ou níveis eletrônicos. Esse é o principal objetivo, tudo bem? Do número quântico principal. Coloca aí na cabeça, indica camadas. Quantas camadas nós temos? O átomo tem 7. Cada camada tem uma identificação, um número quântico a ser identificado, que é o principal. Joinha? Basta você ter essa ordem da camada 1, que é a K, e até a camada 7ª, que é a camada Q. Com isso, você consegue definir quais são as camadas respectivas aos números quânticos principais, que varia de 1 a quanto? A 7. Do mesmo modo que você pode colocar no exercício camada, por exemplo, camada N. Quem é o número quântico principal? Olha aí. Ele te forneceu o quê? A camada N. E ele está querendo que você agora indique o número quântico principal correspondente a essa camada. Camada N. Opa, de cabeça fica muito abstrato. Mas quando você faz os esqueminha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece ondas, né? Ó. Camada K, L, M, N, O, P e a camada Q. Sempre você faz isso.
Sempre você faz isso para poder ter essa ordem e buscar a camada N. Olha onde está a camada N. Você tem uma visão fantástica quando encontra um diagrama de uma clareza dessa. Para você fazer suas comparações. Ó, N, é só contar. Primeira, segunda, terceira, quarta. Então, o N aqui vai ser quanto? 4. Porque é a quarta camada. A quarta camada, se você já tem na sequência, né, na sua mente aí, tá ótimo. Qualquer coisa, consulta. Então, você tem aqui, ó, N igual a 1, 2, 3, 4. Chegou na quarta camada. Ele perguntou, eu te forneço a camada N e quero que você identifique ela com o número quântico principal. E quem é o número quântico principal? 4. Porque é a camada N. Se ele fala aqui, ó, eu te forneço a camada P. O N vale quanto? O N vale quanto? Ou seja, ele te forneceu agora a camada P e quer que você identifique o número correspondente a essa camada. Opa, tá vendo que tudo de cabeça se torna mais, assim, abstrato? Então, você faz o seguinte, procura lá no esqueminha e veja aonde está a camada P. Ó, camada P. Camada P. Se você continuar aqui, essa é a camada 5, essa é a camada 6ª e essa é a camada 7ª. Então, se a camada P é a 6ª, o N vale quanto? 6. Acho que conseguiram, né, fazer esse joguinho de identificar a camada e o número quântico principal correspondente. Então, se você tem o número quântico principal, você relaciona as camadas. Eu também posso fornecer as camadas para você identificar os números quânticos principais. Então, esse é o nosso primeiro número quântico a ser estudado. Principal. Ele identifica o quê, pessoal? O que é que ele identifica? O número de camadas. O segundo número quântico que apresenta aqui, ele é conhecido como número quântico, o quê? Se o primeiro é principal, esse é número quântico secundário ou azimutal. Número quântico principal é o primeiro. Número quântico secundário é o segundo. E o secundário também pode ser conhecido como azimutal. E é representado pela letra L. Tudo bem? É uma representação para os números quânticos secundários. E aí, queridos, eu pergunto, né? Eles indicam o quê? Já que o número quântico principal N indica camadas, de 1 a 7. E agora que eles vão indicar ou representar os Olha o que é que eles vão representar. Os subníveis. Tudo bem? Então, subníveis. Quais são os subníveis estudados? É o S, é o P, é o D e é o F. Então, nós vamos agora atribuir códigos, números, para representar esses 4 subníveis. Se nós temos 7 camadas, número quântico principal. Se agora nós temos 4 subníveis, nós vamos ter 4 números para representá-los. E para representar esses números, existe uma fórmula que o L ele é igual a N menos quem? Menos 1. N menos 1. Agora vejam, quem é o N? Número quântico principal. Esse número quântico principal, ele começa em 1 e vai até 7. E aí você acaba encontrando o número quântico secundário.
Vamos fazer aqui o primeiro. L é igual. O primeiro quântico principal, não é o número 1, gente? A primeira camada? Ele não indica a camada? Então, ele é o número 1. Então, 1 menos 1. Deu quanto? O L aqui é igual a 0. Olha aí. O L é igual a 0. Para qual subnível? Dos 4. Opa, vejam só. Esse N aqui que nós usamos, ele está representando a primeira camada, certo? A primeira camada, quem é? Quem é a primeira camada? K, certo? E o K tem quantos elétrons? O máximo dele, quantos elétrons? 2. Qual é o subnível correspondente a esta camada? Lembra que a gente começa sempre fazendo isso aqui, ó? Um S2. E aqui eu tenho quantos elétrons aqui, ó? Né? São 2 elétrons? Então a camada K é completa com quantos elétrons? 2. Olha só. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Quem é esse subnível aqui, pessoal? S. Então, a primeira camada, ela tem o número quântico principal igual a 1. Por isso nós usamos aqui, ó. N igual a 1. 1 menos 1, 0. Então, esse 0 aqui, ele está representando quem? O subnível S. Beleza? Então, o número quântico secundário L, igual a 0, ele representa o subnível S. Por quê? Se você analisar a primeira camada é a K. A K tem um subnível. E quem é esse subnível? Eu volto a dizer, S. Então, se o K é a primeira camada, ele tem o subnível S, que é o primeiro subnível, então faz jus a relação. Número quântico principal, 1, menos 1, achei o quântico secundário, ou azimutal, igual a 0. Então, esse cidadão aqui, L igual a 0, ele representa o subnível S. Ele identifica o subnível S. Tudo bem? Na aula anterior, N igual a 1 indica camada. Que é o K. Aqui não começa com 1, começa com 0. Então, o 0 representa o S. Cuidado para não confundir aí. Tá? Então, o primeiro número quântico secundário é 0. Aí, para achar o do P, qual que é, professor? Para achar o do P. Olha aqui. Para achar o do P. N menos 1. Vou aplicar a fórmula. L é igual. Agora, eu vou usar a primeira camada novamente? Não, senhores. Eu vou utilizar o quê? O número quântico 2, que é da segunda camada. Quem é a segunda camada? L. Então, ó, 2 menos 1 é igual a quanto? Quanto que é 2 menos 1? 1. Então, o L aqui foi igual a 1. Se o L é igual a 1, que você acabou de encontrar, ele representa o subnível. Ele representa o subnível quem? Quem? Já pegou a regrinha, né? Então, não começa com 1, começa com 0. 0 é o subnível, 0 é o número quântico secundário para o subnível S. L igual a 1, indica o subnível P. O próximo, L igual a 2. O próximo, L igual a 3. E aí indica o subnível F. Então, quando for analisar, eu tenho L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2 e L igual a 3.
Essa é a indicação do números quântico secundário. O que é que eles indicam? Subníveis. Indica subníveis. Certinho, meus queridos? Apagando aqui o lado esquerdo, eu quero fazer o outro também, tá? Para a gente chegar lá nessas 4 indicações. Deixa ali no cantinho. Agora, L é igual a N menos 1. Então, nós já usamos o N igual a 1, usamos N igual a 2, agora vamos usar o N igual a 3. Vamos usar agora o N igual a 3. Quando eu aplicar o N3, terceira camada, menos 1 é igual a 3 menos 1. Quanto que deu? 2. Então, 2 indica o subnível D. Correto? Então, é vocês guardarem isso aí na mente para identificar os subníveis. Precisamos de números quânticos secundários. São 4 números quânticos secundários, conforme está escrito aqui, ó. 0, 1, 2 e... Tá? 0, 1, 2 e 3. Então, eu utilizei aqui a terceira camada. Terceira camada. Por que na terceira camada? Olha só, na primeira camada, eu quero fazer aqui o esquema. Eu quero fazer aqui o esquema para você entender essas relações. Primeira camada, você tem o K. Certo? Na primeira camada, você tem o K. Na primeira camada, você tem o K e ele tem um subnível, que é o S. Na segunda camada, você tem o L. E você tem S e tem o subnível P. Então, S na primeira eu tenho. Na segunda eu também tenho. Só que na segunda eu tenho o subnível P. Tudo bem? Aqui é o S. Aqui eu tenho o subnível P. Na terceira camada. Quem é a terceira camada? N. Quais são os subníveis? S, P e quem? D. E quando somar, dá quantos elétrons nessa camada? 18. Camada D. Quarta camada. N. Tem o S, tem o P, tem o D e tem quem? O F. Deu para perceber esta relação que se faz aqui dos números quânticos principais com os secundários? Ó, primeira camada. N é igual a 1. Quando N é igual a 1, quanto que vale o zero? Quanto que vale o L? 0. Quando N é 2, você já aplicou 2 menos 1, vai dar L igual a 1. Que está indicando o subnível quem? P. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Quem? Os números quânticos secundários, ó. L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3. Facilitando assim a tua compreensão para quando eu estou determinando aqui na fórmula essa relação do número quântico principal para encontrar o número quântico secundário. Certo? E aí você tem a sequência 0, 1, 2 e 3. Terceira camada, aqui eu tenho o subnível D. Na quarta camada eu tenho o subnível F. Então, eu vou utilizar aqui agora L é igual a N menos 1. L é igual. Agora eu vou usar o N igual a quanto? O N igual a 4, que é a quarta camada. Vamos ver o que é que dá. 4 menos 1 é igual a quanto? 3. Olha lá. E o 3 é o número quântico secundário. Acho que é isso aí. E o número quântico secundário 3 indica o subnível F. Então tá a regrinha aqui do lado. Espero ter ficado bem claro aí para vocês essa explicação dos
subníveis e o número quântico secundário. Tudo jóia? L igual a 0 é o subnível S. L igual a 1. Só guardar isso aqui. Subnível P. L igual a 2. Subnível D. L igual a 3. Subnível F. Pronto. Esses 4 subníveis aí. S, P, D, F. E para cada subnível tem um número quântico secundário. Então, de acordo, né, a explicação aqui foi para compreender essa relação de como chegar ao número quântico secundário. Beleza? Certinho? Então, agora vamos para o terceiro número quântico. O terceiro número quântico. Quem é? É o número quântico magnético. Número quântico magnético. Representado pela letrinha M. Às vezes, MS, ML. Tá? Número quântico magnético. Esse é o terceiro número quântico magnético. E o que é que ele indica? O que é que ele indica? Ele indica a representação, dos orbitais. Ele indica a representação dos orbitais. Gente, eu faço aqui uma analogia para que vocês entendam. Quando falo em números quânticos, é você imaginar o seguinte, é tentar localizar uma residência naquele endereço. O carteiro sai com aquele envelope e vai procurando ruas, vai procurando bairros, número da casa, vai procurando o quê? Características daquele endereço, para localizar a casa de número tal, na rua tal, no setor tal. Não é assim? Então, os números quânticos é isso. Tudo em prol de localizar o elétron. E o elétron, ele se encontra numa região que a gente chama de orbital. Quando Rutherford determinou núcleo e eletrosfera, nós sabemos que os elétrons descrevem movimentos, né, circulares ou elípticos em torno do núcleo. Qual é essa região? Eletrosfera. Só que, para outros estudiosos, é conceituado orbitais. Um orbital é considerado uma região de probabilidade de encontrar ou localizar este elétron. Então, tem uma grande probabilidade. Então, orbital é uma região provável de se localizar o elétron. Do mesmo jeito, em uma cidade, a probabilidade de encontrar o endereço daquela pessoa. Aquela pessoa, estou me referindo ao elétron, para fazer esta comparação. Não fica melhor assim? Contextualizado? Então, nós temos número quântico principal, que indica o quê? Camadas, de 1 a 7. Depois, nós temos o número quântico secundário. O que é que ele indica? Os subníveis. E são quantos subníveis? 4. S, P, D, F. L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3. Então, está indicando o quê? Subníveis ou subcamadas. Agora, nós estamos diante do terceiro número quântico magnético. E o que ele indica? A representação dos orbitais. A casinha, né? Está chegando na casa. E nessa casa tem número. Então, nós estamos nesse terceiro número,
relacionando aos números das residências. E ali se encontra o JP, encontra a família dele. Lá na sua casa tem um número que encontra você e sua família. É assim, então esse magnético, ele vai representar o número da sua casa. Vai representar uma casinha de morada para o elétron. E o elétron tem carga negativa, tá? E aí chega ao terceiro número quântico magnético. E como nós temos quatro números secundários para os subníveis, agora nós vamos ter também números para representar estes orbitais, que são casinhas acopladas uma na outra, que pode ser quadradinha ou pode ser esférica. Vamos ver o primeiro. Ó, o primeiro aqui, eu tenho o subnível S. Vou colocar aqui mais para trás para dar espaço. Eu tenho o subnível, às vezes não saio, né? Mas não tem problema não. Tem o subnível S. Depois temos o subnível P. Depois o subnível D. Então, sem graça é essa. E depois o subnível, vou colocar aqui porque o espaço vai ficar pequeno, o subnível F. Não são esses 4 subníveis? Sim. Agora veja. 4 subníveis. Nós já temos números quânticos secundários para eles. Agora nós vamos criar uma representação para esses orbitais. O primeiro subnível, que é o S, ele tem um orbital quadradinho. Ou uma esfera. Beleza? Então, o subnível S, ele é máximo com quantos elétrons? 2 elétrons. Pode ser um quadradinho ou pode ser uma bolinha. Tudo bem? Isso é representação do orbital. E o que é orbital? É o lugar onde se encontra o elétron. Uma região de probabilidade de localizar esse elétron. 2 elétrons para cada quadrinho desse. Então, só tem um quadrinho para o subnível S. E se é um quadrinho para o subnível S, o magnético aqui vai ser quanto? 0. M é igual a 0. M é igual a 0. Aí eu faço a bolinha e aqui coloco o 0. Para representar o magnético. M de magnético é igual a 0 para o subnível S. O subnível P, por sua vez, ele tem 6 elétrons na sua quantidade máxima. Para cada orbital, para cada quadrinho que você tem, para cada quadrinho, no máximo quantos elétrons? 2. Então, qual que é a matemática aqui? 6 por 2, 3. 10 por 2, 5. F por 2, que é o 14 por 2, 7. Então, aqui nós vamos ter quantos orbitais? Qual é o subnível P? Nós vamos ter quantos orbitais? 1, 2, 3. Porque o P é completo com quantos elétrons? Com quantos elétrons? 6 elétrons. O máximo é 6 elétrons. Então, eu tenho 3 orbitais. O centro sempre vai ser quanto? 0. Consideração subnível S, porque ele é único com magnético igual a 0. Fechou? Magnético igual a 0. Agora, quando você tem o subnível P e ele é máximo com 6, você pega 6 e divide por 2. 1, 2, 3. E agora, professor? Para a esquerda é negativo, para a direita é positivo. Aí você escreve conforme a reta real, né, da matemática. Para a direita, mais 1. Para a esquerda, menos 1. O centro, 0. Se eu vou para a direita, mais 1. Se eu venho para a esquerda, menos 1. E o que é que nós temos aqui? O magnético.
Todos esses números aqui que a gente coloca, estamos representando o quê? O magnético. Então, o magnético para o subnível P tem quantos números? 3. Porque tem quantos orbitais? 3. Certo? Então, você tem 3 orbitais para o subnível P. E aí você representa 3 quadrículas. O centro é 0, para a direita positivo, para a esquerda negativo, e assim sucessivamente. O D tem quantos elétrons? 10. Divide por 2. 1, 2, 3, 4, 5. O centro, quem é? 0. Para a direita, mais 1. Tem mais 1. Então, você coloca o mais 2. Voltando para a esquerda, esse quadrinho aqui à esquerda do 0. Menos 1. O outro, menos 2. Então, o magnético para o subnível D varia de menos 2 a mais 2. Para o subnível P, de menos 1 a mais 1. E o centro 0 em relação ao subnível S por ter um só orbital. Não tem divisória, né? Ele é único. Aí, a partir dos outros, o centro é 0 para dar uma simetria, né? Em quantidades iguais. Tanto para o lado da direita quanto para o lado da esquerda. E o subnível F tem quantos elétrons? 14. Então, se tem 14, divide por 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o centro? Qual é o centro aqui? 0. Porque eu vou ter quantos para a direita agora? Ó, mais 1, mais 2, mais quanto? Mais 3. Para a esquerda, menos 1, menos 2, e o último quadrinho, menos 3. O que é que você acaba de fazer? A determinação do magnético. E assim, eu deixo na tela os 4 números quânticos. Os 4 números quânticos. Os 4 subníveis, perdão, com sua representação do número quântico magnético. Esse número quântico magnético, que nós estamos trabalhando, então ele varia conforme o subnível. Ele indica orbitais correspondentes aos subníveis. Subnível S, 1. Então, o magnético é 0. Para o subnível P, menos 1 a mais 1. E lembrando que eu tenho 0 no centro. D, eu tenho 5 quadrinhos, porque são números ímpares. Eu tenho aqui um orbital. O P tem 3 orbitais. O D tem 5 orbitais. E o 6, e o F tem 7 orbitais. São números ímpares. 1, 3, 5 e 7. É a quantidade de quadrinhos que você disponibiliza conforme o seu subnível. Então, o magnético, ele dá forma, ele representa os orbitais para os seus subníveis. Então, é o terceiro número quântico magnético, representado por ML. Tem autor que usa apenas o M, tem autor que utiliza o M e a letrinha S, tá? Mas fica a ideia de M, de magnético. Para cada subnível, você tem uma quantidade X de elétrons. Porque o orbital é uma região provável de localizar o elétron aqui dentro. Então, é como se fosse a nossa casinha, e cada casinha tem um número. Cada casinha tem um número a ser representado. Você chega na casa lá do JP, qual é o número da casa? 55. Qual que é o número da casa lá do Arthur? 38. Qual que é o número da casa lá da Karina? 156.
Então, cada casa tem um número. E aqui não é diferente. Cada orbital, cada casinha dessa, tem um número a ser representado. Só que esse número, nós chamamos para a química de magnético. Número quântico magnético. Determinando, assim, essa representação das casinhas. Espero que vocês compreendam. Eu estou sendo bastante claro nas comparações. É um conteúdo que não é tão difícil, porém exige uma questão compreensiva para determinar e relacionar esses 4 números quânticos. E, por último, temos o 4º número quântico, chamado de spin. Do inglês, traduzindo, significa rotação. Indica rotação. E essa rotação está relacionada com a orientação dos elétrons. Os elétrons, meus queridos, eles têm carga negativa. Imagina agora 2 elétrons dentro daqueles quadradinhos. Porque o princípio de exclusão de Pauli, então, o princípio de exclusão de Pauli foi um físico, né, austríaco, que determinou nos seus estudos que em cada quadradinho, em cada orbital, no máximo pode existir 2 elétrons, só que em sentidos contrários. Em orientação, o que, pessoal? Contrária. Em orientação oposta. Para que não tenha uma grande repulsão. Porque se os elétrons têm carga negativa, 2 elétrons dentro de um quadrinho, eles vão dar repulsão, eles não vão ter atração. É diferente quando eu tenho um positivo e um negativo, dá atração. Mas quando eu tenho 2 negativos, a tendência é o quê? Afastar. E aí dá problema, porque vai estar tendo repulsão e não cria-se um campo magnético. Para que diminua essa repulsão entre essas cargas. Então, o que vai acontecer? Eu preciso acreditar com Pauli, que ele abordou isso, o princípio da exclusão, de que um orbital ele tem que ter, no máximo, 2 elétrons, só que em sentidos contrários, em sentidos opostos. Ou seja, um para cima e o outro para baixo. Sentidos opostos, tudo bem? Enquanto um gira no sentido horário, o outro gira no sentido anti-horário. Quando você pega a concha lá da panela e mexe, você pega lá e começa a mexer, você faz um sentido, né? Claro que tem as pessoas, né, que são destras, né? E aí, o que acontece? Quando você pega a concha, você faz o movimento, o quê? Horário. Se você pega a concha e faz o sentido contrário, ele é anti-horário. Com isso, já dá uma criação de campo magnético dentro do orbital, para que o elétron tenha um campo induzido, formando um polo mais positivo do que 2 elétrons em sentidos iguais, girando em mesmo sentido, tá? Você gira para cá e o outro gira também, mesmo jeito, então não dá certo. Vou demonstrar aqui para vocês como que vai ficar essa representação. Então, spin, ele precisa ter um quadrinho, onde você tem um elétron representado para cima e o outro elétron representado para baixo. E aí foi definida uma fração. Quando, por convenção, o primeiro elétron a ser colocado dentro dos quadrinhos,
ele vai ser colocado para cima e considerar negativo. Porque 1/2? Um quadrinho, um orbital, para quantos elétrons? Para 2. E o outro vai ser para baixo, o outro vai ser para baixo, só que mais meio. Por convenção, adotou que o primeiro a entrar, ele entra para cima e é considerado menos 1/2. O outro que descerá, fazendo esse paralelo, emparelhando ao outro, vai ser para baixo e positivo, para que tenha uma atração melhor do que a repulsão de 2 elétrons de mesma carga. Isso é o conceito de spin. Então, eles vão girar, tá? Eles vão girar. Então, veja aqui, ó. Tá? Eu tenho um eixo aqui e tem esse movimento. Olha lá. Tá girando para cá. Sentido, horário. Aí, se faz isso, eu vou ter um outro eixo. Se eu faço isso, será que é o mesmo sentido ou não? Então, se esse aqui está girando contrário, ó, está vindo para cá, esse está indo contrário. Então, aqui eu posso considerar um ser oposto do outro. Mas se fosse no mesmo sentido, ao mesmo sentido, aí não dá uma atração. Por quê? Mesmo sentido. Repulsão acerta. Ou os dois é negativo. Agora, para ter um oposto, eu posso fazer isso aqui, ó. Olha lá. Sentido horário. Então eu posso dizer que esse aqui seja negativo. O outro, ó, enquanto você faz esse movimento aqui, horário, o ponteiro do relógio, ó, tá. E o contrário do ponteiro, nós vamos ter um eixo mais positivo, tá? Então é isso que é a rotação. É uma orientação dentro desse orbital para que o elétron seja criado campo magnético entre eles, conforme Pauli. E um outro físico alemão chamado regra de Rand, mas ele é chamado de Rand, um alemão Rand, né? Ou seja, Rand. Então ele diz o seguinte: além de Pauli dizer que no máximo 2 elétrons, um para cima e o outro para baixo, sentidos opostos, esse cara que é conhecido como Rand, ele coloca o quê? Que eu nunca devo colocar os dois ao mesmo tempo. Primeiro eu emparelho todos para depois voltar e colocar os outros para baixo. É o que nós vamos fazer na demonstração aqui dos subníveis. Então a ideia de spin é rotação. E para rotar, né, fazer esse giro, preciso ter um positivo e outro negativo, mostrado por meio de frações. Uma positiva e outra negativa. Um quadradinho, um orbital para 2 elétrons serem alojados ali dentro. Vamos lá. Subnível S, 2 elétrons, você tem apenas um orbital magnético 0. Correto? Magnético 0. Então, se são 2, um para cima, um para baixo. Beleza. Tranquilo? Um para cima e outro para baixo. Subnível P tem 6 elétrons. 6 dividido por 2 tem quantos orbitais? 3. O centro é 0. Para a esquerda, negativo. Para a direita, positivo. Bora ver o spin. São quantos elétrons que eu tenho aqui? 6. Então, vamos colocar a segunda regra. A regra desse físico alemão, ó, Rand. Ele diz que primeiro emparelha todos. Primeiro elétron a entrar por convenção para cima, negativo. 2. 3. Isso que é o emparelhar. Então, para Rand, primeiro emparelha os elétrons.
Eu não posso ir colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Primeiro, para diminuir a repulsão ao máximo. Porque se eu coloco 2 direto e vou preenchendo mais para frente, aqui começa a dar um problema terrível de repulsão entre eles, esses dois elétrons. Né? Começa a entortar, os orbitais começam a ter uma forma bem complexa. Tá? Agora, 3 já se foram. Faltam 3 para 6. Então, volta e faz isso. Ó. 4, 5, 6. Então, os que entram, ó, se eu colocar aqui, ó, o S de spin, para cima ali, eu tenho o quê? 1 sobre 2. Só que qual é o sinal? Negativo. Se eu pegar os que estão descendo, eu vou ter mais meio, tá? Então, eu tenho o spin mais meio para baixo e tenho o spin negativo menos meio para cima. Aonde tem 2 elétrons dentro dos orbitais, eu tenho um positivo e o outro negativo. Aí, por convenção, o primeiro que entra é para cima. Professor, mas se eu invertesse, colocasse para baixo, a tua pergunta aí agora, e se eu colocasse para baixo, você ia ter que analisar as questões conforme elas se encontram. Se você colocou para baixo, vamos imaginar que para baixo está sendo o quê? Positivo. E o outro que vai estar para cima, negativo. Só mudou o ladinho, tá? Isso é detalhe para se analisar no exercício. Vai depender das alternativas. E o subnível D, ele tem 10 elétrons. 10 dividido por 2, tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 0 é o centro, mais 1, mais 2. Para a esquerda, menos 1, menos 2. Agora, pega lá a canetinha e vamos colocar quantos elétrons lá dentro? 10. O primeiro que entra, negativo, para cima, 1. Eu não trago já o outro aqui, não. Ó. Não posso fazer isso de jeito nenhum, tá errado. E colocando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Tem que diminuir a repulsão. Então, eu vou ter que fazer emparelhamento primeiro, para depois descer os outros, conforme a regra de Hunt. Então, apaga aqui e continua. 2, 3, 4, 5. Voltando. 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Determinamos aqui os números quânticos. Entre eles, o spin, que é a letra S, representado pela letra S. E ele indica essa orientação do elétron dentro do orbital. Um é negativo e o outro é positivo. Por convenção, adotou-se que o primeiro a entrar, ele vai ser menos meio, para cima. O outro é mais meio, para baixo, tá? Então, sempre analisando isso aí. Sei que é um pouquinho complicadinho, mas nós estamos lentamente explicando para vocês como chegar aí. Certo, pessoal? Então, esse é o último número quântico a ser apresentado aqui para vocês. E basta agora fazer um treino aqui com alguns exemplos. Fazer alguns exemplos. Vamos pegar aqui, ó, 3P3. Olha só este subnível. Tudo bem? Lembra lá? Fiz a distribuição, cheguei nesse subnível. Ele pode ser a camada de valência ou pode ser o mais energético. Geralmente, o mais energético que a gente termina o diagrama lá de Linus Pauling. O que é que nós queremos aqui? Determinar os 4 números quânticos, já estudados. Principal, secundário, magnético e o spin. O que é que o N indica? Camadas. São quantas camadas? 7. Qual é o número que você está vendo aqui? 3.
N igual a 3. Ah, professor, só isso? Só. O que é que ele indica? Camada. Qual é a camada? 3. K é a primeira. L é a segunda. E M é a terceira. Então, esse subnível aqui está na camada. Qual é a camada? A camada M. Porque é a terceira. Terceira. Simples. Agora, o L é o número quântico secundário e ele indica subníveis. Quem é o subnível aqui? P. Ai, meu Deus. E qual que é a ordem lá? O L igual a 0, volta lá no caderno e dá uma analisada. L igual a 0, vou colocar aqui para você, ó, e lembrar. Olha lá, deixar aqui no cantinho para você lembrar. Esse é o S, o P, o D e o F. Olha como é que ficou mais fácil para você lembrar comigo aqui. Que subnível é esse? P. Então, quanto que vale o L? 1. Olha quanto que vale o L. 1. Porque você está vendo o subnível P. E eu pedi o quântico secundário, ou azimutal. Você vai colocar quanto? 1. Porque quando L é igual a 1, ele indica o subnível P. Então, nós estamos de posse do P. Joia? Então, aqui nós temos o subnível P. Ele identifica o subnível P. Agora, o magnético. Olha para o subnível P. Lembra quantos orbitais tem o subnível P? Quantos orbitais? O P, ele é completo com quantos elétrons? 6. Dividido por 2, 3. Então, você vai ter quantos quadradinhos? 3 quadradinhos. Porque o subnível P, na aula que há minutos atrás, mostramos que são números ímpares. Quando você tem S, você tem um orbital. Quando você tem o P, você tem quantos orbitais? 3. Quando tem o D, quantos orbitais? 5. E o F, quantos orbitais? 7. Lembram? Eu disse que são números ímpares. Números ímpares. Um orbital S. Mas o subnível que está sendo aqui, ó, apontado para nós no exercício, é o P. Então, o P tem quantas casinhas? 3. Então, depende do subnível. Como é o subnível P, e o máximo dele é 6, então, eu dividi por 2 para encontrar quantas casinhas? 3. O centro é 0, para a direita mais 1, para cá, menos 1. Certo? Tirar o S aqui, depois eu repito. Menos 1. Olha que beleza. Então, eu tenho o magnético menos 1, 0 e mais 1. Agora, qual desses 3 vai ser definido? Vai depender do spin. Qual desses 3 números aqui eu vou dizer que o M vai ser igual a menos 1, a 0 ou mais 1? Vai depender. De quem? Da quantidade de elétrons. Da quantidade de elétrons que nós temos lá no subnível, ó. Olha aqui. Tem quantos elétrons lá no subnível P? 3. Então, vamos colocar os 3 lá dentro. Primeiro. Segundo. Terceiro. Parou no terceiro. Qual é o magnético? Qual é o número da casa? Nós vamos definir. Mais 1. 1, 2, 3. Seguindo a regra de Rand. É emparelhar primeiro. Por que eu não coloquei 6? Eu só mostrei que 6 é a quantidade máxima do P. E o P, ao número de orbitais, são quantos? 3 orbitais. 1, 2, 3. Mas eu vou distribuir quantos elétrons lá dentro? 3, que foi o exemplo que eu dei.
Primeiro, segundo, terceiro. Parou em qual número da casa? Mais um. Qual é o spin? Ele está para cima ou está para baixo? Está para cima. E para cima, é negativo ou positivo? Vamos adotar por convenção. O que é convenção? Não é uma regra definida. Nós estamos aqui fazendo um acordo. O que entra para cima é positivo ou negativo? Negativo. Então, ó, menos 1 sobre 2. Por quê? Está para cima. Está lá, para cima. Para cima. E por convenção, menos meio. Determinamos o número quântico principal, o secundário, o magnético e o spin. Esses 4 números quânticos para aquele modelo lá de cima que foi dado como exemplo. 3, P3. E aí, pessoal? Esta é a aula dos 4 números quânticos. Detalhadamente para cada um de vocês. Explicando o que é um, o que é o outro, como chegar, tá? É um conteúdo que exige muito treino. Vamos treinar bastante nesses números quânticos, porque cai bastante nas nossas aulas, né? E depende para fazer toda a teoria orbital molecular mais na frente. É um tom. A questão até das ligações ajuda muito. Agora, meus queridos, outro exemplo que eu coloco aqui, eu vou fornecer o N igual a 4, o L igual a 2, o magnético mais 1 e o spin mais 1 meio. Se é mais 1 meio, podemos dizer que ele vai estar para baixo. Agora, monta para nós o subnível a partir dessas características aqui, ó, atribuídas aos 4 números quânticos. Foi dado os 4 números quânticos. Agora vamos montar por parte? N igual a 4. Qual é a camada? K? Não. L? Não. M? Não. N. Então, número 4. 4. N igual a 4. 4. Beleza. Agora, quem é o subnível? S, P, D ou F? O L é igual a 2. Se o L é igual a 2, ele indica, ó, ele indica subnível. Ele indica subnível. Mais uma vez aquela escalinha. L igual a 0, S. L igual a 1, P. L igual a 2, D. Então aqui você vai ter o subnível, ó, D. Vai determinar o D. Qualquer coisa, volte e assista a aula ali atrás, que mostra, né, o resumo dos números quânticos secundários. Porque L igual a 2, ele indica subnível, está lá escrito. E quais são os subníveis? 4. O S é 0, o P é 1, o D, 2, que é o nosso caso, e o F é 3. Agora vamos descobrir a quantidade de elétrons que vai estar aqui dentro. Porque o N igual a 4 nós já temos. O L igual a 2 é o subnível. Agora, depende da quantidade de elétrons desses dois aqui, ó. Ó, magnético. Não depende do subnível D? E o magnético não indica a quantidade de casinhas? M para o subnível D. O D nós sabemos que tem quantas casinhas? 5 casinhas. Então, nós vamos ter aqui, ó, para descobrir, 5 casinhas. 1, 2,
3, 4 e 5. Olha o centro. 0, mais 1, mais 2. Menos 1, menos 2. Esse é o magnético. Agora, qual desses 5 números? Qual desses 5 números nós vamos escolher para ser o magnético? Já está aqui, ó, mais 1. Já está ali. Professor, então para colocar o número de elétrons lá em cima, eu tenho que saber quantos eu vou colocar aqui dentro. E vou ter que parar em qual número da casinha? Mais 1. E lembrando que tem que parar para baixo. O primeiro é entrar para cima. 1. 2. Olha onde eu tenho que parar. 3. 4. Cheguei, ó. É o mais 1. Só que lá, pessoal, está para cima. Ele quer que você deixe o elétron para baixo positivo. Com spin mais meio. Então, se eu parasse ali, eu tinha que apagar o mais aqui e deixar assim, ó. Menos. Aí era 4 lá em cima. 1, 2, 3, 4. Eu mudava aqui para cima. Mas aqui ele quer positivo, então eu apago lá. E ele quer positivo, então eu tenho que ir lá no mais 2, ó. Emparelhar primeiro. 3, 4, 5. Agora vamos voltar, porque eu tenho que obedecer isso aqui, ó. Aqui eu sei que tem que ser no mais 1. Tem que ser no mais 1. Tá ali. Agora, se está no mais 1, eu tenho que analisar o spin, que é o quarto e último número quântico, para baixo. Então, naquela casinha tem que estar com a setinha para baixo. Voltando. Menos 2. Menos 1. 0. Cheguei. Tá para baixo. Aqui, ó. Tá bom? Olha lá. Tá lá para baixo. E se tá lá para baixo, nós podemos agora contar, porque obedecemos o que foi fornecido. O M é o mais 1, é aquela casinha de número mais 1. O spin, nessa casinha, tem que estar para baixo. Quando eu passei emparelhando, estava para cima. Estava para cima. Eu tive que ir lá no final emparelhando, regra de Rand, aí voltei e fui colocando para baixo. Até chegar na casinha de novo, mais 1. Porque o magnético é mais 1. E o spin para baixo. Aí agora eu somo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos elétrons? 9. Viu aí? Que nós montamos 4D 9. No exemplo anterior, nós partimos do subnível mais energético e determinamos 4 números quânticos. Agora eu fiz o contrário. Forneci os 4 números quânticos para a gente poder encontrar essa simbologia aqui de 4D9. Né? Não é tranquilo? Caminhando para lá e para cá, fazendo o exercício de encontrar, ele poderia perguntar qual é o número atômico desse elemento químico. Quantos elétrons tem esse elemento químico? Quem é esse elemento químico? Aí você tinha que fazer o quê? A distribuição eletrônica para chegar até no 4D9, tá? Com esse exemplo aqui no quadro, você vai fazer na distribuição até chegar no 4D9 e parar. Ó, fazendo aqui para vocês a distribuição. 3S2, 3P6, sempre na diagonal, tá, pessoal? Ó, não perca esse treino, esse foco aqui de fazer a distribuição, tá? Agora, ó, 3D10, 4P6, eu tenho que parar quando chegar lá, no 4D9. 5S2, aqui, 4D9. Aí eu paro a distribuição. E o que é o 4D9 lá na nossa primeira aula?
O que é o 4D9? Tá lembrados? Subnível mais energético. Olha aí. Subnível mais energético. É o 4D9 que está aqui, gente. Então, nós encontramos o subnível mais energético. JP pediu qual é o número atômico, esse RG do elemento químico, lá na tabela periódica. Nós fizemos a configuração e vamos contar quantos elétrons tem. Ó, letra Z representa o número atômico. Só contar. Até aqui no 3D10 primeiro dá 30. 36, 38. Com 9, 38 com 9, 40 e quanto? 47. Então, qual é o número atômico desse elemento químico? 47. Aonde que esse elemento se encontra? Em qual período? Você sabe que quando se trabalha com período, ó, fazendo a retomada, quinto período. Qual que é a camada de valência? 5s2. Tá certo? Lembra da primeira aula? Camada de valência, último. Primeiro, última camada. Mas terminou em qual subnível? Qual foi o último subnível que nós colocamos? 4D9. Então, se é o 4D9, ele é o mais energético. Nessa montagem dos 4 números quânticos, chegamos ao 4D9 e completamos o número atômico 47. Claro que depois aqui eu falo da promoção que os elétrons sofrem para completar os seus orbitais. Na próxima aula a gente faz aí uma bateria de exercício. O D, ele é completo com quanto? Com 10 elétrons. Só que aqui eu tenho quanto? 9. Tá vendo que está incompleto? Esse cantinho aqui, ó. Tá incompleto? Então o S aqui tem quantos elétrons? O S aqui, ó. O S aqui tem quantos elétrons? 2. Então a gente promove um elétron daqui para cá. Tá? Posso promover esse elétron, ó. Esse elétron aqui para cá. Olha lá. Chegando ali, ó. No mais 2. Né? E aí ele era incompleto. Agora eu tenho todos os orbitais completos. E aqui ficou quanto? 1. Porque esse aqui ele foi levado para lá. Então a distribuição seria assim, ó. O 5 é esse quanto aqui? 1. E o 4D9 passaria a ser quanto? 4D10. Isso para completar os orbitais. Então, nas próximas aulas, eu venho com alguns exercícios, né? Disponibilizarei para vocês também uma lista de exercícios e vamos treinar nesses exercícios aqui para poder tirar essas dúvidas. Tudo bem com vocês? Então, até a próxima aula. Foi muito bom estar com vocês nessa aula, falando sobre números quânticos, mostrando a importância de cada um deles, em relação às características atribuídas aos elétrons, em questões de localização, identificação do número de camada, a construção dos orbitais, e fazendo uma retomada da distribuição eletrônica segundo Linus Pauling. Então, foi muito bom estar com vocês. Espero que os exercícios que eu disponibilizarei para vocês fortaleça e tire mais dúvidas de vocês. Joinha?